Olá, criador. Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu amigo. Está aqui de novo, enchendo a paciência, o Ulisses, meu amigão, tamo junto. Esse aqui é de casa, você já conhece, né? Mas para quem não conhece, apresenta aí, Ulisses. Sou Ulisses, moro aqui do ladinho, em Congonhas, criador de ágatas clássicas, fator vermelho. E estamos de novo batendo um papo aqui com o Carlos, grande amigo, irmão aqui, né? E estamos aqui nessa manhã maravilhosa de sábado, falando do que a gente gosta, né? Que é canários, né, galera? Tem um bocado de bicho bom aqui, né? Bacana. Hoje, chamei o Ulisses aqui para a gente conversar com você sobre o início da criação. Eu tenho que respeitar, e muito, a grande maioria do público que me acompanha, que são as pessoas que estão iniciando de fato na criação. Então eu chamei o Ulisses aqui e falei: Ulisses, eu preciso que você fale uma coisa. Eu estou conversando com o pessoal sobre como separar os pássaros e tal, mas através das perguntas que eles me fazem, eu identifico algumas coisas, então eu percebi que eu estou precisando falar sobre o início de fato da criação. Então o Ulisses está aqui para ele contar para a gente um pouco da experiência dele, o que aconteceu com ele lá atrás em relação ao criatório, à alimentação e às aves. A gente vai começar, tá, Ulisses, falando primeiro da questão do criatório, depois a gente vai falar sobre alimentação, o que você aprendeu durante todo esse período, e por fim a gente vai falar especificamente dos canários. Aí a gente separou aqui, você trouxe os pássaros para eu poder mostrar para o pessoal aqui, então você vai mostrar esses pássaros e a gente vai falar sobre as características dele, tudo relacionado aos pássaros, beleza? Beleza. Então, você que está assistindo aí, fica até o final desse vídeo aqui com a gente, porque com certeza vai ser muito útil para o seu desenvolvimento. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitar. Semana passada você estava aí, não é? Semana passada. Tinha uma picanha, não, na outra semana, retrasada. Retrasada. Tinha uma picanha descongelando, hoje não tem não. Não botei para descongelar não. A gente falar, a gente não fala não, né? Mas vamos aguardar. Isso aí já percebeu, né? Ulisses, então é o seguinte. Hoje, você já é um cara que foi campeão brasileiro, né? Já está todo metido aí, todo tirado, né? Se achando. Mas, e lá atrás? Como que fala com a gente como foi o início da sua criação? Bom, Carlos, o início da minha criação, eu sempre gostei de pássaros, né? O pessoal, a gente já bateu uns outros papos, né? Eu venho dos silvestres e sempre tive uma gaiolinha com canário, tirava uma chocazinha, adoro criar, sempre gostei. Então, lá atrás, eu comecei a conhecer você, conhecer algumas pessoas e eu me deslumbrei por esse meio de concursos, sair mais da área amadora para começar a especializar para uma coisa de concurso, que é uma coisa que já está em mim, né? É um propósito, é o que eu digo para o pessoal. Primeiramente, o propósito, né? Saber o que é na criação, o que te faz bem, o que te faz feliz, e daí startar, né? Então lá atrás eu tive essa transição, né? De sair de amador, de simplesmente gostar de chocar uns bichinhos, para começar a vir para esse meio de concursos, competições, especializações, né? E o meu começo foi por aí, né? No começo que eu tive sorte, né, de conhecer pessoas como o Carlos que está aqui, que virou agora um irmão que eu tenho aqui, né? Cara conselheiro, irmão, está sempre do lado. E o Dr. Marcelo Maluf, que me passou toda a parte crítica, né? Ter uma visão crítica, conhecimento, né? Não entrar somente na emoção, simplesmente por criar, saber o que está fazendo, onde está entrando, né? Que a gente vai entrar nesses itens aqui para a gente discutir o porquê desse início dessa forma, né? E aí vem o criatório, né? Já podemos entrar na... Você começou já com a estrutura que você tem hoje? Como você começou? Não, de forma alguma, não tinha nem prateleiras lá em casa, as gaiolas eram parede com prego e daquele jeito, colocava areia no fundo da gaiola pro canário, daquele jeito, comecei desse jeito. E quando eu conheci esse meio, através de vocês, a gente conheceu o que é criar canários de uma maneira, né, de um nível mais alto, aí foi virada de chave, mentalidade, e a gente começou a trabalhar o que a gente vai estar tratando hoje, que são os quesitos, né, por partes. Aí eu comecei a revirei a chave, vendi os meus pássaros. As gaiolas não eram adequadas, tivemos que fazer o estudo para ver a gaiola, né? O criador tem muito do gosto, né? No Brasil você vê muito nós criadores, cada um tem um gosto, tem aquela coisa que agrada, né?
Mas dentro desse ponto, né, a gente tem que saber bem delimitar, planejar primeiro o propósito, né? Isso é de fato de suma importância. Aí eu tive a virada de chave, vendi todos os meus bichos, vendi todas as minhas gaiolas, estrutura, procurei um local, que a gente aprende que tem que ter um local adequado, começa a estudar a respeito daquilo que a gente quer fazer. Mudei tudo, comprei a estrutura nova, comecei devagar, né? Devagar. O pessoal às vezes quer começar com força total, não, está aprendendo, começa devagar, pega a cor, seleciona o que gosta de fazer, uma cor que lhe agrade, né? Estude sobre ela, primeira coisa, conhecimento, planejamento, tem que ter, de suma importância. Por quê? Para você não gastar dinheiro à toa e tempo. O mais importante é tempo. Depois disso, investimento. Hoje, com a estrutura que você tem, você trabalha menos do que você trabalhava. Com certeza. Como que é seu criatório hoje? O que você tem lá de gaiolas? Gaiolas de 4 comedores, gaiolas de 6 comedores? Você tem esteira? Você tem... Qual que é o bebedouro lá? Fala, eu conheço, mas fala para o pessoal. O meu gosto é o seguinte, eu sou muito adepto à gaiola de 6 comedores, porque eu sou suspeito que eu gosto de um espaço maior. Então, o meu criatório hoje, eu tenho 100 gaiolas de 6 comedores, né? Eu tive criando em prateleiras, igual o Carlos cria aqui ainda. Eu tive a necessidade, de acordo com a minha rotina, de estar passando para uma esteira de papel, né? Para me facilitar o meu tempo. O tempo é a preciosidade maior que eu acho no meio, né? Então, fiz a virada de chave para esteiras, tudo com esteiras. Eu usava bebedouro de 200 ml ainda, desses normais. Tive visando o tempo, ter mais tempo para observar os passos, para fazer esse trabalho de observar, de curtir mais a criação. Passei para bebedouro automático, né? Artesanal, a gente mesmo bolou ele, fez. Né? De garrafinha, né? Aquela garrafinha de água de coco e tal, fizemos. Lá no seu Instagram tem... no meu Instagram tem a fabricação dela. Mas no Instagram do Ulisses, isso que ele está falando aqui, vocês conseguem ver, tá? Joia? Porque ele está falando aqui, vocês precisam visualizar isso depois. Ele mostra o criatório dele lá no Instagram dele. Qual que é o seu Instagram? Passa pro pessoal. É @CanarioAlves. Né? Depois você vai lá no @CanarioAlves no Instagram e acompanha, porque ele posta lá como que ele está tratando os pássaros, tipo de gaiola que ele usa, da garrafinha, se não me engano, você mostrou lá. Eu mostrei as garrafinhas, né? Isso. Então, aí a gente, gaiola de 6 comedores, esteira, bebedouro automático, né? Eu tenho hoje cerca de 35 voadeiras, né? Algumas menores, cabem em torno de 15 aves, outras maiores até 25 aves, né? Então a gente procura sempre colocar um pouco menos de aves para preservação e tal. E é isso. E questão de estrutura, coloquei exaustores, né? Mudei. Tive de ano passado para esse ano, coloquei cerâmica toda branquinha para melhorar a luminosidade, né? Questão da higiene, né? Você tinha um problema lá que aquecia demais, né? Lá no início da reprodução ele é muito quente. Exatamente. Então aquecia demais. A localização do meu criatório bate sol o dia inteiro nas paredes, de um lado e na frente. Então a gente tem que adequar de acordo com a nossa situação, né? O que a gente tem de estrutura, do local, não é uma coisa engessada, né? O problema está lá, você tem que resolver. O problema, cada um tem um problema com uma coisa. Lá em casa eu procuro começar até a reprodução um pouco antes, que esquenta muito ali para agosto, final de agosto para setembro, aí o bicho pega lá com temperatura e umidade baixa, né? Então eu tive bastante êxito esse ano agora, 2023, sem o campeonato, a gente começou antes aí do meio de junho, né? Porque é muito importante isso que o Luiz está falando, porque não é algo engessado, que a gente está tratando do criatório em si, não pode ser algo engessado, cada um tem a sua realidade. No caso do Ulisses, ele vinha apanhando por quê? No início da reprodução, estava muito quente. Então, ele aproveitava bem, as primeiras posturas sempre eram muito boas. Mas depois começava, a região que ele mora, começava a ficar úmido demais. E aí ele começava a ter alguns problemas lá. Então, ele teve que adequar. O que ele fez? Ele trouxe a criação, o início da criação, antecipou um pouco a criação, para que quando começar o tempo não ficar tão propício, né, a umidade começar a atrapalhar ele já está finalizando a reprodução, ele já tirou uma quantidade muito boa de filhotes, então ele já pode ir freando. Não é verdade? Foi isso que você fez? Isso, exatamente. A questão da cerâmica, né, que você colocou na parede. Exatamente, para isolar um pouco da cerâmica, isolar um pouquinho da umidade, né?
E teve um efeito surpreendente, iluminação. As aberturas que você fez para poder o ar Iluminação, circular melhor. Circulei mais o ar, quebrei uma parede, fiz uma janela maior, né? A parte de cima da maternidade eu ainda tenho que finalizá-la ainda, né? Ano que vem eu acho que eu consigo finalizar, porque é coisa por etapas, a gente não consegue também pegar tudo e fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir observando também para não, né, com a experiência, vivenciando aquilo, você vai fazendo as alterações e ir chegando melhor. Né, vendo como é que os bichos sentem melhor, e eu acho que tá indo um caminho bem bacana. Tem uma outra realidade que você tem que se adequar, se ajustar, é porque é o seguinte, você é um cara que não tem tanto tempo disponível como eu tenho aqui para ficar dentro do criatório. Você tem uma loja, né, ele tem uma loja, uma agropecuária lá em Congonhas, então ele fica grande parte do tempo dele na loja, resolvendo os problemas da loja, então ele tem alguns períodos no dia que ele vai no criatório. Então ele precisou adequar a criação dele também para isso aí. Por exemplo, hoje ele tem uma esteira automática lá no Instagram, o Canário Alves, você consegue ver isso aí. Então ele tem a esteira, por quê? Vai facilitar para ele, é mais rápido, né? Ele vai continuar fazendo esse trabalho de trocar o papel de fundo de maneira mais rápida. E até porque, como lá, mais para o final do ano, começa uma umidade muito grande, ele precisa trocar mais vezes esse papel de fundo. Então, isso aí já agiliza para ele a questão da água, né? Aqui eu coloco a água no potinho meia-lua. Eu tenho aqui a Cat, eu tenho o Ian que me ajuda aqui, quando eles então eu estou aqui para fazer, mas lá no caso ele. Então a garrafinha ajuda ele também nesse ponto. Ele não precisa ficar preocupando em trocar água todos os dias. Ele passa, observa se tá ok, né? Se as garrafinhas estão cheias e tal, mas ele não tem essa obrigação de ficar trocando todos os dias. Em relação a uma outra coisa que você faz lá, para facilitar para você também, é que você não oferece farinhada umedecida. Exato. Fala pra gente, porque a gente falou do seu criatório, aí agora a gente começa a falar em relação à alimentação. Fala isso, por favor. Bom, alimentação, vamos lá. Todos com suas crenças, seus gostos, né? Enfim, o que eu levo para a minha criação, que eu acho muito importante, é o ditado que eu faço: menos é mais. Então, adequar uma farinhada que você acredita, hoje com a tecnologia, né? Extrusadas e farinhadas é uma coisa que se iguala muito, né? Tem as marcas, cada um tem suas preferências, né? Então, adequar uma farinhada top, que atenda os bichos, né? Ok. Antigamente, quando eu tinha um pouquinho mais de tempo, que dava tempo, eu colocava até umedecida para os meus bichos, né? Com essa coisa de comércio, eu tenho meu filho com 3 anos hoje, então acaba que aperta, a gente não consegue. Eu não tenho funcionário que mexe no canário, igual o Carlos acabou de explicar para você aqui. Eu faço sozinho, entendeu? Então tive que adequar essa alimentação, cortei a umedecida, né? Observei primeiro alguns casais, eu não tirei de uma vez. Né? Foi com muito êxito, porque até tive uma época para trocar para extrusada, mas eu acredito muito no potencial da semente, por sujar mais, dar mais trabalho, né? Mas como eu tenho já a loja que me ajuda e eu conheço os fornecedores, uma sementezinha de qualidade, top, né? Uma mistura, eu vou modificando a minha mistura, eu não mantenho uma coisa ali, o passarinho engordou muito, eu estou sentindo, eu tiro, ponho mais alpiche, um período mais de frio na reprodução, mais aveia. Então eu vou modificando, tem um uso muito top da perila, que é uma coisa que eu não abro mão nunca mais no meu plantel. É uma coisa que eu acho que até chega a ser até um medicamento. O bicho está embolado, eu falo que ela é um curativo, né? O bicho está embolado, comeu perila 2, 3 dias, ele tá para cima de novo. Eu falo que é o chocolatinho dos canários. É o chocolate dos canários, a barra de ouro das sementes, né? Porque a gente ainda tem um privilégio de estar comprando, né? Num preço um pouco mais acessível, né? E então tem 2 anos que eu faço esse uso da perila, que transformou também a minha mistura, né? Enfim. Aí eu tive o êxito, né, para colorir também. Quando os filhotes estão um pouco mais na voadeira, que eu já separei, eu corto um pouquinho, deixo um pouco mais escassa a semente, mantenho mais a seca, numa farinhada que eles comem muito bem, né? Então foi top o resultado, não deixou a desejar, bicho não sentiu, não sente. Pode estar vendo meus bichos, cachudos, bichos em plena saúde, apenas uma seda, né? Banhos, 1, 2 vezes por semana, tranquilo ali, isso aí é de praxe, né? Sol, no meu caso eu não ofereço, mas o pessoal que cria por amor, gosta de ter uns bichos top e cria para não competir, é muito interessante, é legal. E é isso, cara. No meu caso lá está funcionando muito bem, não usa farinhada umedecida.
né? Respeito as opiniões, mas lá em casa funcionou para mim, os bichos estão saudáveis, estão muito top e para mim está funcionando muito bem dessa forma. No caso do Ulisses, o que ele fez? Como ele tem esse problema do tempo, né, para a criação, porque a farinhada umedecida, ela é oferecida todos os dias. Todos os dias pela manhã você tem que colocar ela. Você não consegue deixar uma farinhada úmida para 3 dias direto na gaiola. Eu mostrei para ele aqui hoje cedo. É só a rapinha mesmo que sobra. Sim, tinha casca de semente que sobrou. Por quê? Porque eu coloco uma quantidade para acabar mesmo. Para poder economizar, não ficar gastando demais e não ter o desperdício. No caso do Ulisses, o que ele fez? Ele adequou os canários dele, as aves dele, acostumou as aves dele a se alimentar da farinhada seca e da mistura de sementes. Então, quando você chegar lá no criatório do Ulisses, você chegar lá no Instagram dele, você vai ver nas gaiolas dele lá, que é um potinho de semente e um potinho de farinhada seca. Na farinhada seca, ele coloca um pouco de óleo. Ele mistura um pouco de óleo, porque a gente sabe que ele precisa colorir os canários de vermelho, então o óleo vai ajudar a colorir os bichos, então ele coloca um pouco de óleo na farinhada seca, tá bom? E a semente está sempre lá. Só que ele é matuto e percebe o seguinte, poxa, nesse período agora, qual que é a semente que eu estou oferecendo para os pássaros? Basicamente, qual que é a mistura de sementes, daqui a pouco você fala, você oferece. Poxa, está engordando demais, o que eu tiro? Aí você fala, pô, estou achando que os passarinhos deu uma esfriada, o que eu coloco? Dá esse panorama para a gente fazer. Bom, hoje, a de manutenção, a base, alpiste, aveia, linhaça e ninja. Alpiste... Isso não é pedir muda ali. Isso, é a de manutenção. Na época de reprodução, eu costumo colocar um pouco mais de aveia. E ninja, porque são mais a semente negra mais oleosa e a aveia também é uma semente mais gorda, né? Sim. Então sustenta mais. Eu acho que eu já notei isso, que as fêmeas catam elas primeiro. Mais energia para os passos. Mais energia, né? Trata melhor. Ok. Passou essa época, eu separei os filhotes. Às vezes eu tô vendo um filhote ali que às vezes comeu mais semente, às vezes tem já a tendência de engordar mais. Faço uma misturinha extra, né? Mais alpiste. E menos as outras coisas, né? Às vezes eu nem aveia eu coloco por um período, dei uma enxugada, eu volto a fornecer, né? A perila eu não notei que ela engorda, mas eu acredito nela como um afrodisíaco, uma coisa de uma temperatura, aumenta a temperatura. O pessoal mais antigo faz uma semente mais quente, mais né? quente. Você quer esquentar seu canário, usa uma perila, tem... E outra coisa, o canário parece que ela é acima da energia, o canário fica... Você começa a fornecer ela, o canário fica já... Dá um grau. Então... Ele está falando dos filhotes, que é o seguinte, o Ulisses cria especificamente para competição. Ele é vidrado com a competição. Ele é louco com competição. Então, ele quer que a alimentação influencie positivamente o máximo possível na coloração dos pássaros dele. E as sementes negras vão interferir de maneira... As sementes vão interferir, mas as sementes negras interferem com maior intensidade na questão da coloração, porque elas vão ter corante amarelo, que vão interferir na coloração dos canais dele, que são vermelhos. Então ele diminui a oferta dessas sementes que vão incidir em um déficit de coloração para ele e deixa lá o alpistezinho e tal, de repente coloca até uma outra semente, mas o mínimo possível para poder não atrapalhar na coloração dos pássaros. Tá? Em relação ao sol também, né, o sol, a gente sabe que o sol ele dá uma acelerada na questão da muda, ele amadurece a plumagem mais rápido, então assim, ele precisa de um tempo de amadurecimento da plumagem, para ele colorindo direitinho, então ele dá uma segurada na questão de sol também. Adulto, aí você pode levar para o sol, pode dar a mistura de sementes e tal. Então, basicamente, em relação à alimentação, é isso mesmo, né? Basicamente é isso. Eu faço isso. Aquele gilozinho, aquela maçãzinha que antigamente você dava lá, como que é agora? Eu acho que se colocar na gaiola, eles voam tudo comido dentro. Nunca viu. É porque é o seguinte, a gente tem essa coisa, né? Quando a gente, igual você falou que você colocava areia no fundo da gaiola, isso é maravilhoso, né? Você colocar um giló. Quantas vezes eu acompanhei meu pai fazer isso, né? Acordava cedo, cortava ali o gilózinho, colocava na gaiola, cozinhava um ovo para colocar ali e tal. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Mas demanda tempo. E o seguinte,
Vamos pensar no período de mais umidade lá no seu criatório. Você começa a colocar maçã, laranja, o próprio jiló, poxa, isso aí vai mofar rapidinho ali na gaiola, vai estragar rapidinho ali na gaiola. Então tem que ter muito cuidado, ok? O que você está fazendo? Poxa, eu coloquei maçã, coloquei ovo, coloquei uma laranja, coloca de manhã, quando for a parte da tarde, você retira. Não deixa aquilo ali. Só puxando um gancho, por que as extrusadas vieram tão fortes? Porque dentro dela já tem legume, tem fruta, tem tudo, as vitaminas, para você evitar, igual no silvestre, para você evitar de deixar um pedaço de manga na gaiola lá 2, 3 dias, o passarinho está comendo, está pisando naquilo, entendeu? Eu acredito muito nisso, por eu ser muito agarrado em sementes, né? Mas a extrusada top, né? A gente trabalha com ela lá na loja, lá com várias, né? É muito top. Eu forneço já para os meus silvestres, mas justamente que é isso que o Carlos está falando, né? Essa parte da coisa está modificando para as extrusadas, né? Que hoje estão no auge, né? O pessoal dos nativos tem um conhecimento maior. Exatamente. É uma coisa que a galera dos canais isso aí, porque é mais tempo desse trato. São peças muito mais caras, né? Demanda mais, né? Então a gente falou da alimentação. A gente vai falar dos pássaros. E aí tem os pássaros que a gente separou aqui que você vai mostrar. Como que foi a sua virada de chave em relação aos pássaros, Ulisses? O que você criava antes e o que você cria agora? O que acontece? Vindo já do princípio do propósito, né? Para mim, como eu sou extremamente 200% focado em concurso, é uma coisa que me dá muito prazer, que eu gosto de estar competindo, aquele sentimento para mim é o que me traz satisfação, né? E a paixão que todos temos, né? Independente do propósito, que é criar. As aves é o seguinte, antigamente a gente viu um passarinho ali, achava bonito, né? Às vezes não se você não compete, achou um passarinho bonito, quer criar, quer cuidar, ok, viável demais, ok. No nosso ramo aqui, na nossa realidade, o que é? Volume não importa nesse meio nosso. O que você tem que começar, se você for começar, quero competir. Procuro primeiramente uma pessoa, né, de boa índole. Tem como fazer isso olhando os resultados, né? Pegando uma lista de um brasileiro, de um aberto, né? Pessoas sérias que vão te orientar e vão te vender um bicho no preço top e vai te oferecer o que você está comprando. Na hora de vender, todo mundo é gente boa. Na hora de vender, todo mundo é chegado, todo mundo está ali. Todo mundo é maravilhoso. Todo mundo. Mas aí, cuidado com isso, né? Apesar de aqui para frente, nos dias atuais, uma pessoa desonesta, ela não caminha muito longo, né? Rapidinho. Ela vai tá ali abaixo, ali, rapidinho tá saindo do foco, né? Primeira coisa é isso, e outra coisa, compra bem específico, uma compra específica, né? Vai comprar 3 canários ali, vamos pôr de plantel acima, compra um campeão brasileiro, um canário pontuado, um canário com a característica, né? E faz esse trabalho, começa devagar e começa bem. Em vez de começar com volume, começa com menos, pequeno, mas começa bem, né? Procura estudar o padrão, né? Tem muita gente que quer comprar, quer começar, mas não sabe nem o que é a cor, né? Por onde está passando. Então, eu mesmo com o comércio, eu sei isso. O cara quer comprar um coelho, não sabe nem o que come, onde é que fica, quer comprar, entendeu? Então é assim que funciona. Planejar, começar com um pouco, mas com a qualidade lá em cima. Esse é o caminho. E ter gente aqui, ó, gente boa do lado, que quer te ensinar, que quer te levar onde você quer chegar. Né? Porque gente para te desviar, para aproveitar de você nesse meio, vai ter muita gente, né? Te vender gato por lebre. Então, muito cuidado. Que eu gosto assim, eu atendo muito iniciante, eu trabalho com o canal do Carlos aqui, que se propõe a fazer com iniciante, eu acho top demais. Porque eu tive muita dificuldade com vários criadores carimbados aí, de me vender coisa que eu queria realmente, que eu já fui com o pensamento que eu tive uma base forte para começar. Então eu já cheguei nos caras querendo comprar aqueles bichos pontuados, bicho campeão, né? Tive um planejamento antes, né? Cada um com a sua situação, com a sua realidade, mas eu me programei antes para chegar lá e comprar esses bichos, entendeu? E foi assim que eu comecei, cara. Então eu faço questão, às vezes, de atender o iniciante com bichos desse calibre aí, justamente porque eu não tive a chance de comprar, às vezes, um bicho de cara que pudesse me dar uma felicidade. E a pessoa que compra um gato por lebre, alguma coisa, acaba o quê? Que ela se desmotiva e para no meio do caminho, né? Que é o que não aconteceu comigo, graças a Deus, e a gente batalha aqui o nosso meio para que você que está chegando agora tenha sucesso, tenha alegria para você continuar.
O intuito da canaricultura mais profissional, vamos dizer assim, é esse. É que você continue e a cor evolui, a gente seja feliz nesse meio, né? Mas eu acho muito por aí que eu acabei de falar com você. Lá atrás o Ulisses era como qualquer um de nós, né? Tinha aquele monte de bicho e tal, e hoje ele cria especificamente ágata. Você chega lá, tem um mundo de ágata, só ágata. Pô, será que é sem graça? Não. Por quê? Porque ele vive ágata. Ele pensa ágata. O padrão de ágata ele já tem isso em mente. Ele já consegue hoje identificar a qualidade dos pássaros, né, os defeitos que eles podem apresentar em relação a acasalamentos. Tudo isso ele consegue observar hoje de uma maneira bem fácil. Por quê? Porque ele vive ágata o tempo todo. É o problema que a gente começa lá atrás com a famosa salada de fruta. Né? Você começa com aquele monte de cor, ou aquele monte de raça de porte, por exemplo, aí aquela coisa, você tem muito, mas não tem nada. Então, isso que ele está falando aqui é muito importante, você focar. Deixa eu pegar aqui, Ulisses. Vamos começar, daqui a pouco a gente mostra os mosaicos, mas deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui, no caso, primeiro, o intenso. Um pássaro intenso aqui são fêmeas? Pode pegar aqui. São fêmeas. Pode pegar aqui, ó. Pega esse intenso. Queria saber se você pegar essa. Aí mostra, por favor, as características. O que um bom... Aqui é um ágata vermelho intenso. O que um ágata vermelho intenso, um pássaro bom, tem que fazer? Lembrando que isso aqui é uma fêmea. Agora, isso é uma fêmea, pessoal, né? Mediante um trabalho genético já, né? Que a gente vai colocando características, né? Aí vai dar para ver legal. Vocês podem observar o fundo bem bacana, um lipocromo bem vivo, uma melanina, né, diferenciada para a fêmea, né? Então o que vai acontecer? O que você procura aqui? Como se estivesse procurando um macho, né? Olha o bigode bem definidinho, a fêmea, calota, bigode, penas longas no tom da melanina de dorso, né? Não tem fel, bicho limpo, tá vendo? Você vê que está aceso, a fêmea fica aceso, o canário está aceso. Então é o que a gente procura, né? E tá uma variedade bem grande de estrias, né? Você vê para uma fêmea, olha que tanto de estrias, né? Finas, né? O meu padrão hoje é isso aqui para mais fino, né? O padrão que virou agora de 2023, espetacular, né? Modéstia à parte, com toda humildade. Mas é isso que a gente procura, bicho desenvolto, sem fel, bastante preto, né? E com essas marcações, né? Bicho bem bacana, né? O ágata tem um caráter de contraste. Falando especificamente aqui do ágata, o ágata tem um caráter de contraste. Então aquilo que eu tenho falado com você. Lá no cobre, eu não quero deixar esse canário o mais escuro possível, sem atrapalhar no desenho. Pois é, aqui no ágata não. Eu preciso que esse pássaro tenha contraste. Ele tem que ter, igual o Ulisses falou, aquele desenho, essa estria, aqueles risquinhos que você viu ali. É fino e entrecortado, diferente do cobre, que é largo e contínuo. Então aqui o trabalho que eu vou fazer é esse. Então eu preciso ter isso em mente, aqui nesse canário, porque quando eu for fazer os acasalamentos, eu tenho que saber qual tipo de machinho, qual tipo de fêmea que eu vou juntar. Pega aqui a nemadinha agora, mostra a nemadinha. Ali ele mostrou uma fêmea intensa. Agora ele vai mostrar uma fêmea que é nevada. Agora uma fêmea nevadinha, né? Geralmente, pessoal, as nevadas, olha, fêmea com uma variedade de desenho bacana, bem estriada, desenho bem fino. Você vê que se consegue ver perfeitamente o contraste, o fundo da canária, né? Bem marcada, pena longa muito boa, né? Pelo jeito que pegou, não dá para mostrar aqui perfeitamente, é um vídeo, né? E geralmente as fêmeas têm um pouquinho de névoa a mais, né? Você consegue ter fêmeas mais enxutas, são mais raras, mas geralmente a fêmea ela tem uma concentração maior de névoa, uma categoria mais alongada, né? E não quer dizer que passará para os filhotes disso, né? Que ela tem coisas para trás, filhos de canário excelentes, canários excelentes, né? Então é isso, as fêmeas geralmente uma categoria de nevado mais alongadazinha, mais concentrada, mas tem que se destacar as características que eu expliquei na intensa, né? Ó, a canária é muito bonita. Beleza. Agora vou mostrar os mosaicos aqui.
Lembrando que você consegue ver esses pássaros lá no Canário Alves, tá? @Canário Alves, lá no Instagram. Bom, pessoal, mosaico, eu trouxe aqui os 2 canarinhos normais e 2 marfins, né? Que é um trabalho que eu comecei há pouco, mas conforme eu expliquei para vocês, encurta-se o caminho quando você trabalha corretamente, né? Dá uma olhada, que canário limpo, né? Não sei se no vídeo vai dar para perceber como aqui. Olha que fundo branco, uma estria razoavelmente fina. Um desenho muito bacana de cabeça, profundidade, ó, né? Olha o branco do fundo, ó. Um canário bem marcado. Que é o marfim. Olha a diferença do vermelho e do vermelho marfim. Isso, a diferença, o vermelho e o vermelho marfim. O marfim, o lipocromo é diferente, né? Mas ambos canários bem marcados, bem desenhados, né? Já um trabalho que já se adiantou bem, né? Que aqui a disputa é bem pesada, né, galera? Mas acredito que a partir desse ano aí, a gente já está com a expectativa de poder já concorrer bem com eles, né? E está desenvolvendo bem o trabalho. Ô, Ulisses, aqui tem, no caso desses 2 aqui, ó, tem o pai e o filho, né? O pai e o filho. Você trouxe aqui o pai e o filho. Fala pra gente a importância, depois que você... Porque você, no início você comprou uns canários e começou a fazer o acasalamento entre eles. O que você percebeu depois de linhagem? É igual, por exemplo, se você for separar 2 pássaros muito bons, lógico que os pássaros melhores estão lá, né, separados lá para questão de concurso e tal. Mas você trouxe 2 ali muito bons para poder mostrar aqui e coincidiu que é um pai e um filho. Mas na verdade não tem coincidência nenhuma, esse é um propósito. O que você observou depois que você, poxa, essa linhagem aqui? Fala um pouquinho para a gente da experiência do plantel em si. Pô, gente, o trabalho igual ali, pai e filho, né? Peguei os canários para trazer e cheguei aqui pai e filho. Então é o seguinte, de suma importância para quem quer esse trabalho de concursos. Por quê? Melhoramento genético. Você tem um canário já muito bom, pega o filho, que saiu muito bom também, volta na mãe, pega uma característica que às vezes está faltando, insere ali, às vezes uma variedade maior de estrias, uma estria mais fininha, né? Isso o quê? É um jogo de melhoramento genético, né, que é o que já tem que ter, com conhecimento e padrão, galera. E o olho, tem que ter já um feeling, né, estudar, procurar ver bastante canário, né. Foi numa competição, pega os bichos para olhar, troca uma ideia com o juiz, chega perto para ver, né, se tiver a oportunidade de puxar uma gaiolinha lá, fazer um trabalhinho, acompanhar, isso é dedicação. Porém, melhoramento genético, galera, a gente não chega sem. Por quê? É uma constante evolução. O canário de hoje que está competindo, o filhote por si só ser filhote, ele já está evoluído em relação aos pais, entendeu? E o trabalho de colocar características, é um quebra-cabeça, né? E a consanguinidade é de suma extrema importância nesse propósito que é competição. Beleza, galera? É mais por esse lado, tem vários detalhes, né? Mas ele vai alongar demais o assunto. Mas basicamente é isso, né? Eu vou te propor um desafio. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o seu telefone e o seu Instagram, tá? Para o pessoal te procurar. Só que você vai fazer o seguinte, quando você retornar, você vai filmar lá seus passos de concurso. Vai falar, pessoal, isso aqui, não sei o que, você vai explicar. Vai fazer vários vídeos pequenos, faz uns 5 vídeos pelo menos pequenos, para você poder postar, para o pessoal entender, vendo lá. Pessoal, aqui ó, eu falei lá no vídeo do qualidade da esteira, isso aqui que é a esteira. Pessoal, a alimentação que eu falei com vocês, é isso aqui. Você vai fazer vídeos pequenos, específicos, você vai postar lá, tá? E você vai mostrar os canais também. Pessoal, isso aqui é um canal de concurso, olha aqui, tá aqui, não sei o que, olha, o pai dele é fulano de tal, não sei o que, eu coloquei, pensei nessas 2 características, você vai explicar isso pro pessoal lá no seu Instagram. Show de bola, tá feito, tá? Ulisses, tem alguma coisa? O Ulisses falou isso, será que ele tem algum canal bacana lá? Tem alguma coisa disponível lá ainda? Eu acredito que nesse período já tá igual aqui, já não tem muita coisa, mas tem alguma coisa disponível lá ainda? Bom, para você que ainda quer alguma coisinha, dar uma melhorada, quer começar, eu não tenho muitas peças, né? Eu já atendi pedidos do ano passado, mesmo sem os concursos, aí tem um pessoal que já, né, acredita, que já segue a gente.
Eu devo ter ali uns 15 casais ainda de Ágata clássica, intenso e nevado, né? Marfins eu não tenho mais, acabaram. Mosaicos também, não vou ter mais. Tem só os bichos de concurso. É claro que a gente tira um pouco a mais e ainda dá para atender alguma coisa, né? Mas bichos que ficaram lá agora só a nível de concurso, né? Bichos de plantel, a nível para começar e bem, os bichos bons, os bichos diferenciados já foram a maioria, né? Graças a Deus, né? É sinal que está dando certo, que a coisa está fluindo no lado que a gente quer, né? Quantos filhotes você tirou? Eu tirei cerca de 520, 510, 520 filhotes, mais ou menos, né? Mais os adultos que ainda ficam alguma coisa, né? Então, eu falei com o Carlos que, né, por gratidão a ele, pelo que ele faz por mim, pelo trabalho que ele faz, né? Se tiver algum, principalmente iniciantes, que a gente gosta muito de atender, né? Tiver o interesse de bichos nesse nível, né? Canários muito bom para cima, canário ainda pontuado, eu acho que eu ainda terei, né? Não fiz esse tipo de vendas ainda, né? Eu segurei meus bichos para que eu pudesse ter o plantel que eu tenho hoje, né? Que me deram esses bichos que eu tenho. Mas se eu tiver, vou dar dando preferência aqui para o pessoal do canal, o pessoal que faz parte aqui, que dá moral para o Qualitar aqui, né? Vou estar disponibilizado. Você vai fazer assim, manda mensagem, o telefone dele vai estar aqui, ou lá no Instagram dele também, você manda mensagem lá, fala assim, ó, o Qualitar pediu para eu te procurar aqui. Aí, aqui, já faz um precinho camarada. Se falar, tem um precinho camarada. Se ele não fizer, você fala comigo depois. O bom canário Qualitar. Ulisses, para a gente finalizar aqui, tá? Muito obrigado. Fala com a gente, pelo fato de você estar aqui disponibilizando parte do seu tempo, conversando com a turma aqui. O que é mais importante? Resumindo toda a conversa, ela encontra no final na palavra que chama-se amizade. Esse aqui é o ponto-chave. Eu tô aqui por quê? Por causa do canário, senão eu não tinha conhecido esse cara. Não tô aqui. Manhã de sábado, tô aqui com ele, aqui tranquilo, vendo os bichos, trocando ideia. E quando dá um probleminha lá no seu criatório, quando tem uma dificuldade, quando a fêmea cai com pena, quando dá aquele troço doido, telefone, WhatsApp, vai lá. Quem que é que vai ajudar? O amigo que está do lado, né? E lá na competição, tem um cara do Paraná, outro de Curitiba, outro do Sul. A gente toma uma cervejinha lá, a gente troca ideia, fica doido para chegar, para a gente ver aquele cara, para a gente ver o outro. E aqui não é simplesmente clientes, a gente, o meio nosso, a gente vira todo mundo, vira amigo. Então é isso o que importa, o que resume a canaricultura é amizade, companheirismo, né? E é isso, meus concorrentes todos lá, tem briga na mesa, são os canários, não são os donos. Eu deixo isso claro. E é isso, galera. O prazer de estar com a turma, que é uma coisa maravilhosa, né? Vai para o Rio de Janeiro? Brasileiro? Se Deus me permitir, saúde até lá. Que liberou o brasileiro, isso aqui já não dá paz lá, né? Andei passando, tá todo mundo descrente aqui, assim, não, tal. E o Lição tá lá, preparando bicho, e põe bicho. Meus bichos estão individualizados, tem 5 meses para passar por dentro participar. E eu falei que ia ter, né? Agradecer ao Mário Simões, agradecer a forma do Mário. Bem, é lógico que não é o campeonato que a gente gostaria, mas só de ter o campeonato. O trabalho maravilhoso da FOB, junto aos políticos, né? Esse meio, o negócio teve ruim para o nosso lado, mas aqui já de antemão, parabéns ao Mário, a FOB, a equipe toda lá, né? Sim. Trabalho maravilhoso e não era a configuração que a gente quer, mas já temos uma gratidão de ter. O negócio é ter o campeonato. A outra opção era não ter. Era não ter. Então não tem discussão, mimimi, reclamação, né? Cada um, tem gente que é irracional, né? Então a gente acredita que sempre vai ter, mas é muita gratidão, vai ser maravilhoso. Não é o ideal, mas é o que a gente tem para hoje. Então vamos agradecer, vamos correr atrás, vamos continuar batalhando. Trabalhar com o que tem, né? Sim. É isso aí. Que a gente possa melhorar a cada dia, Ulisses. Obrigadão. Eu que agradeço por ter o prazer de estar aqui novamente. A gente encheu o saco. Encheu o saco um pouquinho, né? Dá o seu like e clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitar. Segue o Ulisses também, @canarioalves. O contato dele está aqui na descrição do vídeo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus.